Bom, eu encerrei aqui e voltei, porque minha mulher disse que estava travando um pouquinho. Eu resolvi encerrar. Tudo certo aí, Lari? Pronto, agora tá tudo certo aqui, para ter o retorno de que tá tudo ok. Desculpem ter encerrado e ter voltado. Foi só para me certificar que não tá travando. Então, retornando, até porque agora que deu 20 horas, que é o horário certinho. Então esse é um projeto da editora Juspodium, que selecionou alguns autores da disciplina, os principais autores das disciplinas, para poder mostrar o principal trabalho, sua principal obra. E aí eu acabei selecionando o curso de Direito e Processo Previdenciário. Eu estou projetado para fazer 10 aulas. Essa é uma aula introdutória de explicar como eu fiz esse livro, como o livro chegou no padrão hoje, quais são minhas fontes de estudo, qual é a minha linha de pensamento e a estrutura do livro e como ele deve ser estudado. Então, digamos, é uma aula introdutória para você conhecer a história desse livro, que acaba se confundindo com a minha história de estudo no direito previdenciário. E só repetindo para quem está entrando agora, quando der, a programação é das 20 às 21 horas. Quando der 21 horas eu vou encerrar, tá? E vou passar um cupom de desconto que vai ser válido por 2 horas, das 21 às 23 horas. E o valor final do livro reduz em R$30. Agora, se você entrar aí, tá R$ 239,90, vai para R$ 209,90. Lembrando que o frete é grátis no site da editora Juspodium. E esse livro é dividido em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, como eu estava falando, eu normalmente não faço isso. Eu fiz até um programinha aqui para eu poder me lembrar de tratar todos os esquemas que eu preciso a respeito da introdução do curso de Direito e Processo Previdenciário, que chegou nesse novo formato aqui, na 12ª edição. Tá aqui para todo mundo conhece, certamente que está assistindo, mas eu acho que poucos conhecem a primeira edição. Ainda se chamava Direito Previdenciário Sistematizado no ano de 2010, né? Já se passaram 10 anos. Ele está na 12ª edição porque teve um ano que eu lancei 2 edições, porque teve uma mudança normativa muito forte. Então, a história desse livro, né? Esse livro foi lançado, eu primeiro publiquei Direito Ambiental Sistematizado, com esse nome também, na editora Método, que é o grupo GEM, já dando as aulas de ambiental e também dando a parte de previdência, porque eu comecei na Procuradoria do IBAMA e fui para a Procuradoria na área de Previdência Social no ano de 2006. Há 14 anos atrás, eu comecei a trabalhar efetivamente com o direito previdenciário. Sabia muito pouco de previdenciário, hoje eu sei um pouco, não domino a matéria. Eu acho que ninguém em sã consciência e com humildade vai dizer que domina o direito previdenciário, porque não tem um dia que eu não aprenda uma coisa nova. Então a matéria aqui não é passível de dominação, salvo uma situação de boçalidade muito grande que não é a minha linha de trabalhar. A gente trabalha sempre na humildade, até porque eu aprendo muito com os alunos. As dúvidas dos alunos que eu recebo, eu aprendo muita coisa, eu vejo coisas que eu não sabia e construo também dessas dúvidas. O livro nasceu com 450 páginas e não tinha a vertente que tem hoje, que é uma vertente profissional. Esse livro basicamente foi um livro que eu comecei a dar aulas de concurso público, comecei no previdenciário assim, aqui num curso em Salvador, depois de testar a graduação para fazer as aulas, comecei dando aula de previdenciário na graduação. E aí eu senti, na medida em que eu ia estudando a matéria, a obra ela ia avançando. Essa obra avançou em média 300 páginas a cada ano. E logo em seguida, em 2011, eu cheguei a lançar uma sinopsezinha de concurso, que hoje é meu livro principal de concurso público. Ela está até aqui em cima na minha biblioteca, que é conhecida como Amarelinha, também é um livro de 700 páginas, que é um livro vocacionado para concurso público, que está na 11ª edição. Então saiu em 2011, no ano subsequente. E aí, como eu criei essa sinopse com perfil de concurso, eu fiquei à vontade para poder ampliar o livro principal. E aí, já a partir da 4ª edição, salvo engano, eu tirei esse nome Direito Previdenciário Sistematizado, ele já tinha passado de 1000 páginas, e utilizei o nome do curso de Direito e Processo Previdenciário, para dar um enfoque que, além da parte do direito material, a parte do direito processual também era abordada. Esse livro, ele tinha um formato tradicional. Essa aqui é a 11ª edição, que é 2019. Vocês estão vendo aqui
A diferença de tamanho, ó, de uma edição para outra é enorme, porque essa mudança de modelo ela foi necessária, ela foi imprescindível. Porque na edição 2019 o livro já contava com 2.400 e poucas páginas. E assim, eu não tenho a intenção de aumentar o livro por aumentar, o livro é grande, não, é porque é muita informação. É muita coisa nova que surge a cada semana para inserir no livro, e eu não tenho como limitar isso, porque se eu limitar as informações necessárias, acaba meu ânimo de escrever, ele vai embora. E aí, como o livro foi reescrito pela reforma da Previdência Social, quando foi diagramar, foi para quase 3.000 páginas. Então a página já estava fina, tinha aluno que estava reclamando, eu escrevo de marca-texto, caneta aparece do outro lado, e a letra pequena. E aí eu entrei em contato com a editora e disse, não, 2.900 páginas não tem como publicar, vamos fazer 2 volumes. E a editora não quis, porque é complicado hoje, os livros no geral hoje são volume único. Até Direito Civil, que eram 5 volumes, hoje todo mundo só tem livro volume único. E aí a editora, através do Ricardo, quem não conhece o Ricardo é o sócio majoritário, o gestor, para quem começou com a editora Juspódio. O irmão dele é muito mais conhecido. O Ricardo é irmão do Fred Didier, que é o Ricardo Didier, que hoje é meu amigo pessoal. A gente acabou construindo uma amizade. E eu até trouxe depois de uns anos os livros de ambiental da Método aqui para Juspódio em razão dessa relação. O Ricardo é um gênio nessa parte editorial, um visionário, e me ajudou muito com as ideias de construir o livro. O livro não seria o que é hoje se não tivesse também a ajuda dele de criar esse formato hoje quase que profissional para o curso de Direito e Processo Previdenciário. E aí em 2010 eu escrevi o livro todo antes, eu não conhecia Ricardo, eu não me lembro quem foi que me apresentou, indicou, eu tinha publicação no Grupo GEM, na editora Método do Direito Previdenciário, do Direito Ambiental Sistematizado. Me lembro como se fosse hoje, foi no iniciozinho de 2010, e a gente marcou para almoçar aqui no restaurante Salvador, e eu cheguei com o livro impresso, encadernado aqui, ó, não é conversa não, o livro aqui está pronto. Me tranquei 4 meses para fazer, eu ainda não era casado, não tinha filho, tinha mais tempo, o livro está aqui pronto. Você quer publicar ou não, o diferencial do livro é esse, é minha forma de organizar, é perfil de concurso público e tudo mais. E foi assim que começou o início do Monstro Verde, ainda com a respectiva capa amarela. E aí, nesse avanço, tivemos que mudar esse formato para o formato gigante. É um livro muito grande, a página ela é bem maior, e dentro da obra, que a letra hoje é uma letra maior, ficou melhor para ver, são 2 colunas aqui, ó. Então a gente conseguiu engrossar o papel, aumentar a letra e reduzir o número de páginas. A obra veio para 1.840 páginas, é sinal que eu posso chegar nas 2.500 em mais uns 2 anos, que é o padrão aí de aumento de informações da área previdenciária. Essa obra, junto com a sinopse de concurso, é uma obra que historicamente, é uma negociação minha com a editora, há uma atualização anual. Dessas 12 edições, a única que não foi atualizada foi essa. Não porque eu não queira, não quisesse, porque eu sou ruim. Os alunos inclusive entenderam isso, salvo 2 pessoas que me geraram um problema. O livro foi reescrito e mudou o formato, não tinha como atualizar. Se vocês forem pegar os PDFs anteriores do Monstro Verde, são PDFs de 300 páginas. Só que eu teria que colocar o livro todo aberto no site, e isso era inviável para a própria editora. Então, nesse ano de reforma da Previdência, não teve atualização. Mas não vai ter outra reforma tão cedo, pelos próximos 5, 10 anos. Então, a partir da 13ª edição, volta normalmente a respectiva atualização da obra. Tá? Eu acho isso necessário. Nesses 2 livros principais meus, a sinopse amarelinha de concurso e esse livro verde, a gente consegue fazer isso porque inclusive é uma previsão contratual minha com a editora Juspódio, porque já é algo histórico que os alunos gostam muito. Então dessa edição não teve, porque o livro foi reformulado e foi praticamente, tive que rever o livro todo em razão da reforma da Previdência Social. Bom, essa é uma obra que eu atualizo semanalmente. A cada semana, tudo que eu aprendo de novo e que eu pesquiso, eu vou colocando no Word. Então, como tem uma dimensão muito grande, e uma edição para outra, a média de aumento de 300 páginas, isso é aumento de conteúdo de pesquisa e de novos temas
dentro do livro. Então a próxima edição, que está prevista para janeiro de 2021, a gente lança anual. Eu só excepcionalmente, se tiver uma mudança radical na legislação, é que eu lanço 2 edições no mesmo ano. Até o momento não teve. A gente só teve a revogação da MP 905 como principal. Esses atos da pandemia são transitórios, mas 2, 3 meses pedem a razão de ser. Eu vou citar historicamente na próxima edição. Então a obra aí está com um padrão de atualização de mais de 95%. A gente já está aqui, a gente já está estamos na 4ª tiragem dessa edição 2020 do curso de Direito e Processo Previdenciário, já partindo para a 5ª, porque a gente não tem por que ter uma nova edição em razão da mínima revogação da MP 905, é muito pouco para poder justificar uma nova edição. Bom, a parte de pesquisa do livro é bem complicada. Assim, é a minha cachaça. Eu posso até parar de dar aula, me aposentar da procuradoria, mas esse livro eu vou manter até quando eu estiver vivo, eu tiver saúde para fazer, porque é a minha principal motivação profissional. Eu acho que o principal, além do detalhamento, eu acho que buscar o detalhe do detalhe dentro da normatização da administração pública acaba sendo o diferencial do livro, né? Porque assim não adianta só pesquisar o Supremo, o STJ, a TNU, o TST, em temas que não chegaram lá, pesquisar os TRFs, as turmas recursais, as turmas regionais de jurisprudência, se antes a gente não tem a compreensão da posição da administração pública. Temas de custeio da Receita Federal, a parte tributária, temas de benefícios do regime geral, a posição do INSS, a posição, eu tenho prestigiado muito a posição recursal, que é do Conselho de Recursos da Previdência Social. Existem temas jurídicos, o Conselho de Recursos tem inclusive posição antagônica ao INSS e reverte algumas teses jurídicas no âmbito do recurso administrativo, já que os enunciados do CRPS eles são vinculantes nesse aspecto, no sentido de que se o CRPS reforma o ato do INSS, o INSS é obrigado a cumprir a respectiva decisão do INSS, é vinculante em relação aos órgãos do CRPS, que são as suas juntas, que são 29, e também as CAGES, que são as 4 câmaras de julgamento. Então essa posição também é prestigiada. E tem situações que você tem que ir, não estou falando nem da IN 77/2015 do INSS. É uma loucura acompanhar a normatização da autarquia. Às vezes a informação está num memorando circular, está numa resolução do presidente do INSS, ou numa portaria, ou em determinado parecer específico da Procuradoria Geral do INSS. Nesse ponto, hoje eu me beneficio bastante, eu sou um privilegiado porque a minha atuação como procurador federal me ajuda bastante. A minha atuação como procurador federal, ela me ajuda bastante nessa situação. Agora sim, ficou. De pesquisar os atos da autarquia. Hoje eu atuo em Brasília, na Procuradoria Geral do INSS como parecerista, tanto na parte contenciosa como consultiva. Então, por exemplo, a portaria 450 de 2020 do INSS, que saiu com o primeiro ato do INSS da reforma da Previdência, saiu lastreado com um parecer meu de 30 páginas. Então, por estar dentro da cúpula do INSS, eu tenho muito acesso aos atos. Então, para mim, fica mais fácil a atualização. E conto também com a ajuda de servidores, que são amigos meus, que me mandam os atos, etc. E aí, normalmente, quando eu vou atualizar esse livro, tem lá 200, 300, 400 atos do INSS, que eu tenho que filtrar para poder ver o que é interessante em termos de atualização previdenciária. Então, a filtragem que eu faço, evidentemente que eu vou fazendo ao longo dos meses para não acumular, é uma filtragem de pelo menos uns 400 atos do INSS, entre portarias, ofícios, memorandos circulares, normativas menores, resoluções, para ver o que é de interessante e importante para informar o leitor da obra, e um público muito variado. Tem muito advogado que compra o meu livro, mas não é só. Meus colegas compram, os magistrados, os servidores do próprio INSS, da Justiça, da Defensoria Pública. Então eu tenho uma função de informar todo mundo em relação a esses atos da autarquia, porque alguém tinha que sentar para pesquisar isso, porque acaba sendo imprescindível. Tem muita coisa, muita portaria que sai no Diário Oficial, mas tem muito ato que acaba não tendo uma divulgação maior. Evidentemente que o advogado privado ele pode pedir acesso com base na lei de informação, etc.,
Mas se tiver tudo isso mastigado e pesquisado, acaba sendo muito mais fácil. Aqui dentro do livro, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui no livro. Você pegar aqui a página 843, a gente sabe que a Lei 13.135 criou 2 requisitos para que a pensão por morte de cônjuge, companheiro ou companheira, ela pode ser vitalícia ou temporária. E aí foram criados 2 requisitos, que é o 2 anos do casamento ou união estável e as 18 contribuições. Se não for cumprido um deles em regra, só paga a pensão por morte para o cônjuge, companheiro ou companheira apenas por 4 meses. Só que até hoje, isso já deveria ter sido feito, inclusive, vai ser feito agora na revisão da IN 77/2015, após a reforma da Previdência, que a gente deve ter aí até o final desse ano, a previsão de ter uma reforma, né? Inclusive, vou participar da equipe que vai ajudar a fazer a atualização dessa IN 77. Eu e os colegas da Procuradoria lá em Brasília vamos dividir, porque ela é muito grande, para fazer análise jurídica. Mas tem detalhe que você não vai achar na jurisprudência, porque não teve julgamento ainda sobre isso, provavelmente. Aí você, por exemplo, quando você vai interpretar isso, aí foi uma pergunta que veio hoje, por isso que eu selecionei isso aqui. Professor, o cidadão estava aposentado por invalidez e morreu. Só que antes de estar aposentado por invalidez, que ele se aposentou por acidente, ele só tinha 4 contribuições previdenciárias. Ele pagou 4, depois ficou aposentado por invalidez e depois morreu. O tempo de percepção da aposentadoria por invalidez, após a reforma, aposentadoria por incapacidade permanente, vai contar para fins dos 18 meses, das 18 contribuições mensais, para que a sua esposa tenha uma pensão por morte vitalícia, considerando que a esposa tinha mais de 44 anos no dia da morte? Bom, essa resposta você não acha na lei, você não acha no decreto 3048, que não foi atualizado, você não acha na IN 77/2015. Você vai achar isso no memorando circular conjunto da DIRBEM, junto com a DIRAT, DISAT e a PFNSS, de 6 de novembro de 2015, que complementou o memorando originário sobre as novas regras de pensão por morte, que foi o 45 de 4 de setembro de 2015. Aí eu citei esse ato, respondi aqui o aluno aqui no canal de dúvidas do nosso Especial Juda, eu falei, ó, tá aqui a citação do ato, o período do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, é o item tal, letra D, vai contar, inclusive não precisa estar intercalado. A gente sabe que o benefício por incapacidade conta como tempo de contribuição, se tiver intercalado, 55.2 da Lei 8213. Nesse caso, o INSS foi legal. Tem vários casos que o INSS de fato endurece a regulamentação, tá? Isso pode acontecer. Mas tem vários e vários atos em que o INSS flexibiliza a legislação. A gente sabe que a autarquia tem seus erros, tem sua fila, tem seus problemas de sistema. Mas quando a gente vai analisar o INSS, tem que analisar tudo, o que é bom e o que é ruim. Acabei de receber a mensagem de um aluno aqui da Pós-Presencial de Salvador, que a aposentadoria por idade rural da cliente dele concedeu em 5 minutos. Eu falei, tá vendo? Tem muito acerto também. Então vamos elogiar os acertos, vamos criticar os erros, mas com uma crítica construtiva, porque a Previdência é nossa, no fundo. Ruim com o INSS, se alguém achar assim, muito pior sem ele, numa situação de privatização do regime de Previdência. Ave Maria, eu bato até na madeira. Então o INSS considera o período de benefício por incapacidade, mesmo sem intercalar, mesmo que ele não tenha pago uma contribuição antes de morrer, conta para os 18 meses, as 18 contribuições mensais da pensão por morte. E você só vai achar isso no mesmo circular 94 de 2015. Já chegou ao meu conhecimento caso judicial que o juiz não aplicou isso aqui, que judicializou por outro motivo, quando foi ver o juiz não aplicou isso aqui. O juiz teve um entendimento mais duro do que o entendimento administrativo da Previdência Social. Por certo, se o juiz tivesse o conhecimento do entendimento administrativo, que é mais favorável, ele iria aplicar, porque não é razoável que o judiciário tenha uma posição mais dura em termos controvertidos do que a própria autarquia de previdência. Eu acho que essa não é a melhor interpretação da respectiva legislação previdenciária. Então a gente faz uma pesquisa muito grande dentro da obra. Pesquisa muito grande. Eu vou nos atos da AGU, tanto de processuais quanto atos de outra natureza. Eu vou pesquisar o Tribunal de Contas da União. Então a pesquisa, há atos do próprio Poder Judiciário, como regimentos internos e outros atos. Então a pesquisa anual desse livro aí, somando os atos do INSS, deve dar em torno de uma análise de uns 600 a 700 novos atos normativos, fora os novos julgados. É por isso que eu vou a cada... hoje mesmo de manhã cedo eu estava com vontade, meia hora já alterei um ponto. A cada dia eu tiro 20, 30 minutos, algumas vezes na semana, para fazer a respectiva atualização
da obra é assim que é feito. Senão eu não consigo fazer em 1, 2 meses fechados no final do ano. Bom, em relação ao meu posicionamento como autor de direito previdenciário. Inicialmente, é evidente que a minha atuação da área previdenciária decorre do cargo que eu ocupo e que eu tenho muito orgulho de ocupar, e que me dá uma posição fantástica de ter informações envolvendo a parte de administração e legislação da área de previdência. Só que uma situação não se confunde com outra. Como procurador, hoje eu respondi 9 pessoas no direct aqui na plataforma do Especial Juiz. Eu não posso opinar sobre caso concreto porque eu estaria cometendo um crime. É minha resposta diária. Eu não posso opinar sobre um caso concreto. Como é que eu vou dizer que o INSS errou e você, com minha mensagem, você vai fundamentar uma ação judicial? Eu não posso. A minha escusa de cátedra não permite que eu analise casos concretos. O meu livro não é caso concreto. O meu livro é na de legislação, então eu tenho a liberdade para ter as minhas opiniões pessoais. Eu considero minha linha doutrinária uma linha doutrinária intermediária. Jamais confundi a minha atuação como procurador daquela como professor e autor. O que eu falo em livro, em aula, é aquilo que eu realmente penso envolvendo a legislação previdenciária, que eu acho que é legítimo entre a ponderação de 2 interesses extremamente relevantes, que é a verba alimentar do beneficiário da Previdência, que sustenta milhões e milhões de lares no Brasil, mas também a Previdência Pública, que tem que ter as suas regras de equilíbrio financeiro e atuarial. Então há casos em que eu vou concordar com a tese da Previdência, tem outros que eu vou discordar. Vou dar 2 exemplos. A tese da aposentadoria por idade híbrida para trabalhadores urbanos. Sempre fui favorável à tese, está no meu livro e tudo mais. O INSS foi contrário. Na Procuradoria, inclusive, eu sempre fui voto vencido em relação a isso. É evidente que num processo judicial que eu esteja atuando, que não é o meu caso, que eu estou no consultivo, eu vou defender a tese da Previdência. Mas eu entendo que a híbrida, pela interpretação legal, não pode ser negada por atual trabalhador urbano na DER. Esse é um exemplo. Um exemplo contrário, que eu concordei com a Previdência, a revisão da vida toda. Eu acho que o critério é injusto, mas eu acho que a tese é muito forçada, é contra a lei. Até porque quem aposentou logo antes de 99 e 98 já não tinha os salários anteriores ao Plano Real, porque não chegava antes do Plano Real. Então eu discordo da tese do STJ da revisão da vida toda. Inclusive o INSS, o DEPCONT entrou com recurso extraordinário com base em uma nota técnica que eu fui uma das pessoas que elaborou. A nota técnica que deu lastro no recurso extraordinário. Minha opinião como previdenciarista é que a tese ela deve ser revertida no Supremo Tribunal Federal. Então eu citei 2 teses repetitivas do STJ, que uma eu concordei com a reforma da posição administrativa do INSS, outra eu discordei para mostrar para vocês que eu tenho uma posição intermediária dos temas. Costumo dizer que eu desejo me afastar de pessoas radicais. Às vezes, depender se você conversa com um determinado advogado que é professor da área previdenciária, o INSS está sempre errado e as teses dos segurados são sempre as certas. Quero distância. Ou então algum radical dentro da Previdência, o INSS está sempre certo, todo mundo quer fraudar a Previdência, as teses são absurdas. Distancio-me dos dois, porque eu tenho que ter uma posição equilibrada e uma posição que seja razoável, uma linha técnica, e é dessa forma que o livro é pautado. Não obstante isso, eu prestigio na obra as posições que eu não sigo. Tá? O livro ele tem que ser informativo. O livro é feito para o leitor. O livro não é feito para devaneio do autor. Então, em todos os temas eu pesquiso todas as posições. Eu pontuo aquela que eu concordo e as outras posições eu vou lá rebatendo os temas. De modo que o leitor ele vai ficar informado de todas as posições, aquela que o autor concorda e a que discorda. Inclusive eu tenho até mais ânimo de trazer as posições que eu discordo, para poder justamente confrontar e fazer um confronto de tese e uma respectiva discussão. Bom, a estrutura do livro. O livro hoje, um total de 1.840 páginas, que no formato comum, tradicional, daria 2.900 páginas. Tá? A minha organização do livro é uma organização através de 5 títulos. Dentro de cada título nós vamos ter alguns capítulos. O título 1 é um título sobre a seguridade social como um todo. A gente faz toda a abordagem
da principiologia, da composição da Seguridade Social, as regras gerais de previdência, assistência de saúde e o regramento geral de contribuições para a Seguridade Social, com base no artigo 195 da Constituição. Então, esses capítulos, o capítulo 1 e 2 do título 1, são capítulos envolvendo o estudo constitucional da Seguridade Social. O título 2 é o título que eu trato do regime geral de previdência social, que é a maior parte da obra. O título 2 só vai tratar do coração da obra, que de fato é o respectivo regime geral de previdência social. Disposições iniciais no 1, princípios no 2, segurados, filiação e inscrição no 3, salário de contribuição no 4, contribuições previdenciárias no 5, a parte de acidente de trabalho no 6, o regramento geral de benefícios e serviços no 7, os benefícios e serviços em espécie, que é a maior parte, no capítulo 8, temas finais ligados aos benefícios no 9, aí vem a parte processual, o capítulo 10 sobre processo administrativo previdenciário, o capítulo 11 sobre processo judicial como um todo, e o capítulo 12 um capítulo específico para tratar do procedimento dos juizados especiais federais. Essa obra não coube os atos processuais, então eu tive que fazer o Monstro Verde é o corpo, eu tive que fazer 2 braços do Monstro Verde, que são meus 2 livros processuais, que são os livros de prática previdenciária. O Prática Previdenciária Administrativa no INSS, no Conselho de Recurso, com a parte de formulários e atos administrativos, além da parte teórica, e o livro dos Juizados Especiais Federais na vertente previdenciária, que tem mais de 500 páginas de atos do processo. Inclusive peguei peças que eu fiz em tantos anos que eu atuei no âmbito do Juizado Especial Federal, simulei também atos judiciais, atos periciais, e aí tem mais de 500 páginas de explicação e de atos processuais em espécie no Juizado Especial Federal. Então o Monstro Verde, como os alunos apelidaram, hoje esse apelido ele já está consolidado, não fui eu, né, que o criou. Ele abarca apenas a parte de teoria processual, a parte dos atos processuais em espécie você não vai achar aqui. Aí você vai ter 2 obras específicas processuais dentro da prática previdenciária lá na editora Juspod. Depois a gente parte para o capítulo 13, a parte de revisão e reajustamento de benefícios previdenciários, um capítulo bem complexo. O 14, que talvez seja aqui que mais me deu trabalho, que são os acordos internacionais de previdência. Aqui a gente trabalha com a síntese de todos os acordos internacionais. Isso demorou 3 meses estudando, escrevendo, para poder fazer esse capítulo há 4 anos atrás. E aqui você já chegou na página 1370. Você vê que o grosso aqui de fato é o regime geral. O título 3 a gente vai tratar do regime próprio, né? A gente tem uma escassez no Brasil muito grande de regime próprio. Eu gosto muito de estudar o regime próprio de previdência social. No próprio especialista tem um curso de prática só em regime próprio de acordo com a emenda constitucional 103. O curioso é que a advocacia previdenciária se concentra muito no regime geral. O pessoal normalmente não faz regime próprio. Tem alguns advogados que são especializados apenas em regime próprio, que tem um nicho bem interessante, né? Principalmente em regime próprio de estados e municípios, que tem muita coisa irregular. E aí eu chamo a atenção dessa atuação em regime próprio de estados e municípios, que eu já vi cada loucura que eu tive que pegar o ato para poder acreditar que aquilo ali existiu. Nessa parte do título 3 do regime próprio, a gente começa com o capítulo 1 com a normatização geral. Aí eu tive que mudar, porque a reforma da Previdência, a grosso modo, modificou regras de aposentadorias e pensões dos servidores federais, estaduais e municipais. Grande parte dependia de alteração. Eu tive que criar um novo capítulo. O capítulo 2 ficou para regime próprio de estados, DF, municípios, e o capítulo 3 ficou para o regime próprio dos servidores federais. E o 4 trata da Previdência dos militares da União. Depois a gente passa aqui para o título 4, que tem 3 capítulos. A gente vai trabalhar com o regime de previdência complementar. A gente trabalha com o regime de previdência complementar tanto no serviço público quanto o privado propriamente dito, em 3 capítulos. E o título 5, que é de capítulo único, que são os crimes praticados contra a Seguridade Social. E aí a gente chega na página 1665. As últimas aqui, 170 páginas, são de apêndices necessários. Os regulamentos da FUNPRESP do Executivo, Judiciário e também o plano do Legislativo. Enunciados do FONAGEF, embora a gente traga dentro dos livros
também é uma fonte importante. A gente traz os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que são muito citados em decisões judiciais no âmbito dos juizados. Então a gente traz no final também esse compilado. A gente traz também como apêndice as questões de ordem da Turma Nacional de Uniformização do GEF, embora também a gente traga isso dentro do livro. E a gente traz um conjunto de súmulas que também estão no livro, mas no final fica mais fácil para o leitor consultar. Súmulas previdenciárias apenas, do STF, do STJ, da TNU, da AGU e do Conselho de Recursos da Previdência Social. Depois a gente parte para o regimento interno da TNU, para o regimento interno do CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência, e para o regimento interno de juizados especiais e turmas recursais, fechando a obra num total de 1.840 páginas nesse formato maior, né? Então essa é a estrutura do curso de Direito e Processo Previdenciário na edição 2020, que é a 12ª edição, ok? Bom, o perfil do leitor, né? Essa obra hoje é pouco utilizada para concursos públicos, porque é um livro muito denso para concursos públicos. Mas existem 3 concursos públicos que o livro ainda é recomendado, que são aqueles 3 concursos que eu costumo dizer que o direito previdenciário acaba sendo uma matéria básica, que justamente são os 3 atores lá da Justiça Federal, que é o juiz federal, o procurador federal e o defensor público da União, né? Então, assim, para esses 3 concursos, a matéria é matéria básica, e aí muita gente ainda segue com esse livro. Para os demais, acaba seguindo na sinopse de concurso. A grosso modo, hoje, o livro é um livro com utilização profissional, né? E aí, como ele tem essa parte democrática de trazer todas as posições e buscar informar o leitor, inclusive nas posições que pessoalmente eu não sigo, ele é tanto utilizado no setor privado quanto no setor público. Então, talvez hoje seja o livro mais adotado pelos juízes, até pelas pesquisas que a editora faz, pela própria advocacia pública, o que é tradicional, porque eu pertenço à advocacia pública, e pela própria advocacia privada, pelo compromisso de estar sempre buscando atualizá-lo e trazer os mínimos detalhes a respeito de todos os temas, e não apenas fazer aquela escrita de conveniência, que é citar só aquele autor, aquela jurisprudência que é favorável à sua posição, e ignorar aquela posição que você não concorda. Eu faço justamente o contrário. Eu prestigio trazer a posição que eu não concordo, justamente para fazer democraticamente e com todo o respeito da posição contrária, fazer um confronto de ideias para poder buscar a melhor solução envolvendo aquele determinado tema. Bom, pessoal, em síntese, essa é a apresentação, essa é a história da obra. Conforme falei, essa edição 2020, ela está na 4ª, indo para a 5ª tiragem. Não tem previsão até o momento de uma nova edição. Só teremos uma nova edição esse ano de 2020 se tiver uma mudança normativa muito grande que impeça fazer uma nova tiragem de um livro desatualizado, que não aconteceu até o momento. Então a programação é somente lançar uma nova edição aí no final de janeiro de 2021. Mas assim, saindo em janeiro, saindo eventualmente antes, se tiver uma grande mudança normativa, que até agora não aconteceu, como já passou a reforma da Previdência, volta o compromisso de, assim que distribuir o livro, lança em pré-venda e distribui, ter o PDF de atualização para as pessoas que adquiriram a 12ª edição, não terem a necessidade de adquirirem a 13ª edição. Bom, esse livro, ele acabou gerando os cursos aqui do Especial Juiz. Eu sou coordenador do Especial Juiz. Na verdade é o meu curso, eu sou o dono do Especial Juiz também. Não faço a gestão, mas sou o sócio majoritário, sou coordenador e dou as aulas de Direito Previdenciário praticamente sozinho. Então a gente tem 2 cursos ligados a essa prática previdenciária, que é o curso de prática 90 horas e a pós-graduação EAD, que é uma parceria inclusive com a Faculdade Verbo Educacional lá de Porto Alegre. A gente já está certificando agora a primeira turma. Os primeiros certificados da primeira turma vão ser emitidos agora em junho e vão ser entregues, postados pelo correio em julho para os primeiros alunos da primeira turma. A gente está agora com o pré-cadastro da 4ª turma. Nós temos hoje mais de 500 alunos ativos e 100% de satisfação. O Especial Juiz hoje ele não tem sequer registro no Reclame Aqui.
Quando você abre lá o Reclame Aqui e bota o Especial Juiz, não tem sequer registro, porque é algo artesanal feito aqui por minha equipe e com atendimento diário a tanta questão técnica do direito previdenciário. Todo dia, 11 da noite, eu sento para responder as dúvidas do aluno pessoalmente, eu não delego isso. É uma questão que eu me mato de trabalhar, mas consigo responder ao aluno aí perto de 11, de meia-noite, todos os dias. E a gente mantém essa pós-graduação, com cadastro aí para a 4ª turma para dar desconto, e o famoso curso de prática previdenciária com 90 horas de gravação. Então o público se divide entre a pós e o curso de prática. A diferença, além da titulação, é que a pós-graduação ela tem 10 disciplinas a mais. Então a pós-graduação ela é maior, dá mais base do que o curso de prática. Então no curso de prática eu gravo 90 horas, só tem uma ajuda do meu coautor de cálculos, o professor Carlos Maciel, que faz a gravação de cálculos, o restante sou eu. E após eu gravo 150 horas, 150 horas de direito previdenciário, de processo previdenciário, de prática previdenciária. Então a pós-graduação com a carga horária aí bem interessante. São os cursos que eu acabo refletindo o conteúdo do livro. Então esses cursos têm um conteúdo muito parecido com o conteúdo do livro. Então a base das aulas desses cursos é o livro, porque o meu livro é a fonte de informações. Eu vou mexendo nos temas e é do conteúdo do livro que eu faço as aulas. A gente tem que ter um lugar para guardar as coisas, né? Pronto. O lugar que eu guardo as informações a respeito do direito e do processo previdenciário é justamente nesse livro. É por isso que eu acabo mexendo nele semanalmente, já para ao longo do ano, e alterando para quando chegar aí na próxima edição, perto do ano, o livro já está todo arrumadinho e não fazer algo correndo. Bom, eu acho que para o primeiro encontro foi isso. A gente vai fazer semanalmente. Eu vou divulgar de sexta-feira, eu vou ver a agenda da editora, mas se for possível, eu vou querer manter aí toda quarta-feira à noite, 20 horas. E a partir da segunda aula, eu vou escolher um tema específico para a gente trabalhar aqui em cima do livro, tá? Comentando os principais pontos envolvendo o tema. E aí, para a aula de número 2, eu escolhi um tema bem atual, sempre importante, que é o segurado especial da Previdência Social. Então, na semana que vem, eu vou postar aqui o horário tudo certinho, mas se tiver liberado, vai ser sempre na quarta-feira, às 20 horas, porque tem que ver se outro autor está fazendo no mesmo horário, porque a editora acompanha tudo. Então, 2 autores não podem fazer no mesmo dia e no mesmo horário. Então, a gente vai seguir na segunda aula, aí sim, já entrando botando a mão na massa, propriamente dito, trabalhando com esse primeiro tema, que a gente vai trabalhar com o segurado especial da Previdência Social. Eu vou trazer os principais temas aqui nas aulas. Eu vou trazer a parte de benefício por incapacidade laboral, o BPC-Loas, eu vou trazer a aposentadoria especial por agentes nocivos, eu vou trazer a pensão por morte, eu vou trazer os principais temas envolvendo o direito previdenciário, separados aí, um em cada aula, especificamente a partir do próximo encontro, ok? Bom, para fechar, a questão do cupom de desconto. Ainda não deu 21 horas, então a informação que eu tenho é que o cupom vai estar ativo das 21 às 23, das 9 da noite às 11 da noite, tá? Então, assim, esse cupom eu vou postar aqui no feed e no Stories também, mas o cupom é Frederico 2020, tudo junto, Frederico 2020, mas ainda falta aí cerca de 20 minutos para ele estar ativado lá no site da editora Juspódio. O livro hoje, se você entrar agora, tá lá, tá de R$ 299,90 por R$ 239,90. Inserindo esse cupom Frederico 2020, cai de R$ 239,90 para R$ 209,90. Então a redução é de R$ 30. Lembrando que o frete é grátis e divide em até 6 vezes sem juros, tá? Então esse é o desconto, vai ser válido por apenas 2 horas. Eu liguei na editora agora de tarde, teve até um problema hoje, que São Paulo hoje e amanhã, a editora é Salvador, mas já há alguns anos toda a postagem é feita em São Paulo, e lá em razão da Covid, nós temos feriado em São Paulo, de hoje até sexta-feira, os feriados parece que foram, tivemos uma antecipação dos feriados, e aí a gente tem são 153 livros dessa quarta tiragem em estoque. Se por acaso vender mais do que isso,
Na promoção do dia o livro vendeu 1.039, acabou, teve que fazer pré-venda correndo. Se vender mais do que isso, o livro não vai esgotar no site. O dono da editora está me assistindo aí, viu, Ricardo? Não deixa o livro faltar não, viu? Você está assistindo. Eu liguei hoje 10 vezes para falar isso. E se vender mais do que isso, vai abrir pré-venda. Aí a pré-venda vai demorar uns 15 dias para fazer a postagem. Esses 153 que tinham agora de tarde, a postagem é imediata, pagando o cartão, acho que já posta logo. Acho que só vai postar na segunda por causa do feriado de São Paulo, entendeu? Mas não vai ter não vai ter o esgotamento do livro não. Um livro meu que esgotou, a gente teve a promoção agora recente da Pod, que foi aqueles R$20 na compra do smartphone. O Vadimeco tinha esgotado e ficou fora do ar, mas eu estou tentando uma promoção para ele para compensar os alunos. Assim que eu conseguir a promoção do Vadimeco, eu vou postar aqui na rede social para compensar os alunos que não conseguiram comprar naquela respectiva promoção dos R$20, mas já ele vai entrar na promoção. Então Frederico 2020, tá? Esse é o cupom de desconto, daqui a pouco está ativado até as 23 horas. E a gente se vê na semana que vem. Eu vou postar, tá? Em breve a data e o horário aqui na rede social, pra gente, se for possível, mesmo próxima quarta-feira, 20 horas, eu vou tentar manter esse respectivo horário para a gente ficar fazendo, e vou trazer como próximo tema aí o segurado especial da Previdência Social. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. Se alguém quiser falar comigo, eu tive que bloquear os comentários porque senão a live trava. Então, mas semana que vem eu já vou divulgar um e-mail para poder responder pelo menos algumas pessoas daqui. O telefone está aqui, mas o computador está bem atrás, eu consigo manejar inclusive o computador com ele. Semana que vem eu vou conseguir responder algumas dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida aí e tudo mais, pode mandar para mim um direct. Só não mande caso real, que eu não posso responder não. Mas qualquer outro tipo de dúvida eu vou ter o prazer de digitar, de gravar um áudio para você. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa noite para vocês.